pela graça do Senhor, se o Senhor assim permitir, nós vamos começar a trabalhar num livro chamado De Eternidade a Eternidade. A salvação projetada no mundo de Deus eterno e indo para o mundo de Deus eterno. De Deus, por Deus e para Deus, tudo por Ele, para que a glória seja exclusivamente dele. Então, este é superior tanto na aliança como nas promessas. Deus, não tendo ninguém por quem jurar acima dele, jurou por si mesmo, tornando-se fiador de uma salvação que ele não pode perdê-la por hipótese alguma. Aqueles que vêm a Deus, uma vez vindo a Deus pela atração do próprio Deus, ele jamais poderá se perder, porque das mãos do Pai ninguém pode arrebatar estas ovelhas que ele tem escolhido por sua graça. Então é uma superioridade absoluta a obra de Jesus Cristo. Ela não tem remendos, ela não pode ser ajeitada por nós. Ela é superior também por causa da superioridade do sacrifício. Todos os anos, aliás, todos os dias, na cidade de Jerusalém, às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde, havia um sacrifício pelos pecados do povo, pelos pecados que eram oferecidos. Todos os anos, no dia do Yom Kippur, o dia da purificação, era feito um sacrifício em favor do povo anualmente com o sumo sacerdote. E aquilo era incessante. E o escritor aos Hebreus vai dizer que isso tudo ficou para trás, por causa da superioridade do sacrifício de Jesus Cristo. É aqui, Hebreus 9, 23. Para a turma que está na internet também poder ler, eles querem que se diga o texto para identificar. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus. As figuras das coisas que se acham nos céus era o tabernáculo, com todos os seus átrios, com todos os seus móveis. Eles eram purificados, ou eles eram limpos com sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais, porque também o céu foi contaminado pelas impurezas luciferianas. Até o céu passou pelas impurezas luciferianas. Se você quiser saber onde está Satanás hoje, você tem que olhar o livro de Zacarias e depois o livro de Apocalipse e vai ver que ele está na presença de Deus lhe acusando. Ele ainda não foi destruído, foi vencido na cruz. Mas nós temos ainda o céu esperando uma purificação, e uma purificação, por isso que a Bíblia diz que haverá nova terra e novos céus, onde habitam a justiça. Se a Bíblia dissesse só o novo céu, eu ficava quieto.
mas ela usa novos céus. E aqui era necessário que houvesse um sacrifício superior. Esse sacrifício superior é feito por um homem sem pecado e Deus ao mesmo tempo. Duas naturezas numa só pessoa, realizando uma purificação para sempre, para que ninguém jamais venha a fazer um sacrifício em favor da sua própria alma. Quando eu vejo hoje em dia pessoas que vão fazer espécie de usar sal para limpeza e purificação, jejum para a purificação, 7 dias de oração para a purificação. Vocês conhecem mais do que eu o que a televisão gospel tem trazido nesse campo, até debaixo dos 319 ou 300 e não sei quantos pastores que você passa debaixo do sovaco deles, uma espécie de fila indiana, ou em que você sai do outro lado purificado. Isso tudo já tem sido usado. Não é só na Idade Média com as indulgências que foi feito, não, continua hoje. As purificações pelas orações, por sacerdócios humanos que querem usar das prerrogativas que são unicamente de Cristo. Então, estes sacrifícios são superiores. Também nós temos aqui, Jesus introduz superior esperança. Porque antigamente, e você conhece o provérbio que diz que a esperança é a última que morre. Isso é uma mentira. Porque, na verdade, a esperança é a primeira que ressuscita. A palavra esperança no Novo Testamento, ela está sempre ligada com a ressurreição. Por perto onde aparece a palavra esperança, ali está falando da ressurreição. Porque a morte, ela é de fato a decepção, é o fim do velho Adão. Agora, o que diz aqui Hebreus 7:19? Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pelo qual nos chegamos a Deus. Essa esperança superior que nos faz chegar a Deus é a vida que nasce da morte por meio de Jesus Cristo. Nós não somos salvos pela morte de Jesus Cristo. Nós somos salvos pela vida de Jesus Cristo. Onde é que está isso? Romanos, capítulo 5, versículo 9, 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Somos salvos pela sua vida. É o verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Fomos reconciliados por sua morte, mas somos salvos pela sua vida. Que vida é essa que nos salva? Qual é a ponte que nos leva a Deus? Qual é aquilo que nos leva a Deus?
É a vida ressuscitada de Cristo. Então, isto aqui é que traz esperança, pela qual nos chegamos a Deus. Nós chegamos a Deus através da morte e ressurreição de Cristo. Na morte, sendo justificados. Na ressurreição, sendo vivificados. Sendo regenerados. Sendo feitos filhos. Agora podemos chegar à presença de Deus. Ele introduz esperança superior. Agora nós temos Jesus e a superior ressurreição. No Velho Testamento, muitas pessoas preferiram morrer a sofrer, a se envolver com aquele mundo, porque eles tinham uma esperança de uma superior ressurreição. Vamos ver isso em Hebreus capítulo 11, o versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Ele está escrevendo aqui o capítulo 11 é uma galeria de fé. Esse capítulo começa com Abel, passa por Enoque, vem por Noé, chega Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Aí salta um bocado de gente, passa pelos profetas, vai saltando, e diz assim, mulheres receberam pela ressurreição. Nós temos algumas, na verdade, ressuscitações no Velho Testamento. Mas ele diz aqui, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Não vendo a minha alma para nada neste mundo. Porque foi pago um preço muito alto. Entre a minha redenção e a televisão, eu prefiro colocar o dedo no controle remoto. E não comer o lixo do mundo. Não por lei. Não de forma proibitiva do lado de fora. Mas por causa da superioridade da promessa do lado de dentro. Por causa da superior vida de Cristo que reina em nós. Eu resgato o privilégio de ter que desligar e não assistir Big Brother. Nem novela da Globo. Nem novela nenhuma. Como hoje de manhã o pastor Eric trouxe aqui uma mensagem muito preciosa, onde ele apresentou um filme em que as pessoas da igreja iriam assistir filmes que blasfemavam do nome do Senhor Jesus, e todo mundo acha isso absolutamente normal dentro da nossa cultura. Mas ninguém tem que viver proibido por coisa alguma. Mas Deus nos dá o discernimento de não abrir a nossa janela para o lixo que está correndo nesse mundo. Por quê? Porque nós temos uma superior ressurreição que vai nos colocar numa posição de dignidade diante do Pai por causa do Filho. Por que que eu tenho um nariz na frente da minha boca? Para ele cheirar o que está estragado. Eu gosto de viajar com a minha mulher.
Porque ela tem faro de cachorro. Eu ia dizer faro de urubu, mas é muito pesado. Ela tem um faro tremendo. Ela diz assim, essa comida está estragada. Com o passar dos anos, a gente vai ficando mais velho, vai perdendo a capacidade de olfato. Eu já não sou tão bom assim. Mas nós precisamos não deixar entrar na nossa boca a comida estragada, porque depois você vai reinar. Agora, eu também preciso ter uma realidade espiritual na minha vida. E quem vai determinar isto? Um código de lei da igreja? Quem vai dizer que eu não devo ir a tais e quais lugares? Quando eu cheguei aqui, em 1974, nessa comunidade, era proibido se ir ao cinema. E naquela ocasião me quiseram colocar como fiscal, para ver quem é que ia no cinema. Gente, não é botando coleira na vida de alguém. É saber onde está a suficiência de Cristo. Não é por código, não é por legalismo, não é por mandamento, não é por exterioridade, não é por proibição. É por revelação e pela manifestação da vida de Cristo em nós. Por que eles, alguns foram torturados e não aceitaram o resgate porque eles queriam obter uma superior ressurreição? Eu estou tornando isto assim, mais contemporâneo, para você saber o que você lê, o que você assiste, o que você come. Não pense que não vai fazer efeito na sua alma, porque vai. Dize-me com quem andas, e direi quem és. E quem com porcos se mistura, farelos come. Tenho que ter a consciência que é com o Senhor e com o superior sacerdócio que o meu coração precisa encontrar descanso. Aí temos também a superioridade do patrimônio. Nós estamos investindo em quê? Qual é o nosso patrimônio? Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 34. Ele está falando daqueles crentes. Lembre-se que essa carta aos Hebreus foi escrita ao povo hebreu que havia crido em Jesus Cristo e em razão das perseguições, provavelmente já no tempo de Nero, que estavam acontecendo contra o povo judeu, eles começaram a dar de retro, a voltar ao judaísmo, às velhas práticas. E o escritor, então, faz uma observação aqui, que alguns foram presos, e diz aqui, por quê? Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Aqueles cristãos tinham sido tirados a seus bens, roubado, o Estado tomou. Nós vamos chegar um tempo. Na verdade, nós já estamos nesse tempo, porque só de impostos que nós pagamos para o governo fazer festa às custas daquele que trabalha, 5 meses e meio por ano.
Mas nós vamos chegar ao tempo de ser sequestrados os bens. Como foi no tempo daqueles cristãos primitivos. Eles ficaram alegres. Como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência, tendo consciência de possuirdes vós mesmos um patrimônio superior e durável. Onde é que está o seu patrimônio? A Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde está o meu patrimônio? Num pedaço de terra num Piauí ou numa casa ali na rua? Não. Isso aí tudo vai pegar fogo. Isso tudo vai para o fogo. Meu patrimônio está na cidade celestial, na Nova Jerusalém. Eu sou um peregrino. Não sou proprietário de nada, eu sou poceiro. E vou com a turma do Sem Terra. Temos posse, não propriedade, de coisa alguma. Por isso eles estavam vendo que Jesus tem uma superioridade em todo sentido, que não nos deixa agarrados a coisas, a bens aqui na terra. Nada do que você possui é seu. Porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele é dono. Nós somos poceiros, no máximo, mordomos. Se formos conscientes disto. Mordomia de Deus. Mas Jesus também fala de uma superioridade da pátria. Eu não tenho que me curvar a estas circunstâncias deste mundo, porque eu tenho uma pátria, eu sei para onde eu vou. E essa pátria é superior. Veja bem aqui. Hebreus 11:16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O Evangelho é uma coisa maravilhosa. Aspiram. Não é aspiram uma pátria, é aspiram a uma pátria. Aspirar a uma pátria seria o que estão fazendo atualmente. Inspirando, sugando todo o ar da pátria, desta aqui. Agora, aspirar a uma pátria superior é desejar de coração. Saber que enquanto estamos aqui na terra, somos peregrinos, passageiros. Nada nos agarra. Eu lembro-me quando... Eu já contei isso aqui. O meu filho tinha 1 ano e um pouco. E era um bebê Johnson. Aqueles cachinhos, bem gorducho, bem rosado, bonito. E o risco do bonito é o orgulho. Eu estava muito orgulhoso daquele filho. E um dia eu entrei aqui na igreja com ele no braço, parecia mais um pavão. E eu estava um dia orando e o Senhor disse assim para o meu coração: como é que você sabe que foi ele? Sim. Isso se trata de assuntos espirituais, onde a mente discerne espiritualmente. Eu vou levar esse moço, esse menino, esse seu ídolo. A princípio eu tomei um choque.
Mas logo em seguida veio a graça e eu pude fazer, não no mesmo nível que Abraão fez, mas com a mesma proposta de Abraão. Foi o Senhor que me deu e é teu. Pode levar. Naquele dia foi um dia muito pesado, mas muito significativo, porque hoje ele tem 37 anos e Deus me deu esse privilégio de conviver com ele 37 anos, mas ele não é meu, ele é do Senhor. Eu não tenho filhos, eu tenho uma herança, eu não sou proprietário, eu tenho uma pátria, eu sou um peregrino. Eu estou usando o eu, mas você pode dizer na mesma dimensão você. Paulo, por exemplo, ele não diz assim, você está crucificado com Cristo. Ele diz, eu estou crucificado com Cristo. Porque é uma experiência pessoal. E essa experiência só tem aquele a quem o Senhor revela. E quando o Senhor revela, a gente tem que dizer, eu estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma revelação. Agora, essa superioridade, meus irmãos, está falando sempre de algo muito grande. Nós precisamos fazer o contraste entre Sinai e Sião. Sinai foi o lugar da lei. É o lugar onde Deus se revelou ao povo, mostrando que o povo não tinha condições, não tem condições de cumprir a lei. Foi um acontecimento absolutamente tremendo. Trovões, relâmpagos, terremotos, fogo consumidor, a tal ponto de o povo não se encostar próximo, porque era uma coisa pavorosa. Sião, um pedaço de Sião, foi o lugar mais desprezível, fora da cidade, cortado, ali nas margens onde está o Calvário. É um lugar sem pompa, sem circunstância, mas também houve um fogo consumidor, purificador, que é o Deus vivo realizando em nosso favor. Vamos olhar aqui Hebreus capítulo 12, versos 18 a 21. Agora não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao canglor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Olha só. Até um animal que chegasse lá, as pedras iam cair sobre eles. Sinai é lugar de terror. É lugar de tremenda luta. Eu gosto muito da minha Bíblia e ela diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. A lei acusa, a lei mantém as pessoas em grande agonia, mantém as pessoas agitadas, preocupadas. É um espetáculo, foi um espetáculo do Sinai, foi um espetáculo terrível, que Moisés chegou a dizer: sinto-me aterrado e trêmulo.
Aqui nós procuramos olhar uma figura do Sinai coberta de uma espécie de terremoto ali, fogo consumidor, a presença de Deus. Nós não podemos nos chegar a Deus por nós mesmos. Nós somos indignos, nós somos sórdidos, nós somos pecadores, sujos, e não podemos nos aproximar de Deus. Mas temos chegado onde, Barba? Hebreus 12, 22 a 24. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Eu queria que você contasse quantas coisas aqui estão nesse texto. Olha aqui. Não chegamos ao Sinai, aquilo está ultrapassado. Aquilo ficou para trás. E ele já está dizendo, mas temos chegado aonde? Ao Monte Sião. E a cidade do Deus vivo é o Monte Sião. O Monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Você já está lá? Fisicamente não, mas em Cristo sim. Porque Ele nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus, eu já estou no Monte Sião, na Nova Jerusalém, na cidade de Deus. Nós temos chegados a incontáveis hostes de anjos. Nesta assembleia aqui, nós temos muita gente, mas temos muitos anjos e temos muitos demônios também aqui. Na terceira dimensão são as pessoas. Na quarta, na quinta dimensão, nós temos outras realidades que nós não estamos vendo. E nós também temos uma assembleia, a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos. Os primogênitos são aqueles que nasceram pela morte de Jesus Cristo. Ele é o primogênito dentre os mortos. E nós estávamos nele. Nós quem? Todos aqueles que creem. Todos quem? Todos aqueles a quem Deus, pela sua graça, revelou esta verdade. Estávamos nele. Arrolados nos céus, o primogênitos de Deus. Cristo é o primogênito dentre os mortos e nós somos primogênitos da criação, da nova criação em Cristo Jesus. E a Deus, o juiz de todos os espíritos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui tem um assunto. Aqui a turma do Velho Testamento está aqui. O espírito dos justos que foram aperfeiçoados. Aperfeiçoados mediante o quê? Mediante a fé naquele que havia de vir. Porque hoje nós somos aperfeiçoados na fé daquele que já veio. Por isso que o sacerdócio de Melquisedeque, ele é anterior, ele é interior, e ele é posterior, continua por toda a eternidade, de eternidade a eternidade. E Deus não vai perder nenhum daqueles que ele tem escolhido por sua graça. Então ele se tornou aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus, o mediador da nova aliança.
a aliança superior, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Nós estamos diante de um terreno superior. Não é o que você faz que lhe credencia ao reino de Deus. É o que Cristo fez de uma vez para sempre. É a suficiência de Jesus, é a eficiência de Jesus e a eficácia de Jesus. É tudo dele, por meio dele e para ele que são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então nós temos aqui que considerar que Sião é diferente de Sinai. Eu não estou debaixo do sinal dos sinais. Eu estou debaixo da graça de Sião, da nova expectação de esperança em Cristo Jesus. O que é isso aqui? É uma figura tentativa de explicar o inexplicável do Apocalipse, do que seria a Nova Jerusalém, uma cidade que tem um rio cuja a árvore está de ambos os lados, é uma árvore só, a árvore da vida. E aqui está o sol. Lá não há sol, não há estrela, não há luz, porque o Cordeiro é a sua luz. É uma explicação, uma tentativa de explicar que nós estamos numa outra realidade, que não é a realidade da ciência do bem e do mal, não é do conhecimento, porque muita gente quer entender Deus e usar a sua mente para colocar Deus dentro da sua cachola. E o que nós perdemos é que a árvore que nós deixamos de comer no jardim era a árvore da vida. A árvore da vida é questão de relacionamento e não de entendimento. E quando uma pessoa quer explicar Deus, ou colocar Deus dentro de uma teologia que lhe facilite ao seu humanismo de explicar, essa pessoa perde a comunhão e a dependência e a adoração. E aí perde a alegria. Porque ele não pode ser alegre, porque ele vive com peso nas costas de querer carregar Deus sobre os seus ombros. Então, a importância de ouvir aquele que é superior. Vamos ver se a gente termina a barba. Hebreus capítulo 12, 25 e 26. Tendo cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Presta atenção. Vou voltar aqui. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Quem é o que fala? Quem fala agora não são mais os profetas. Quem fala agora não é mais Moisés. Quem fala agora não são mais os anjos. Quem fala agora não é mais Arão. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ele agora nos fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Esse versículo aqui está ligando lá o início da carta. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. O que fala é Jesus. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, Moisés, muito menos nós, os que nos desviamos daquele
que nos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra, Javé, naquele tempo, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas os céus. Porque o seu sacrifício é superior. E eu me rendo diante do Cordeiro. Agora, Hebreus 12, 27 e 29. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Mas esse fogo consumidor não é fogo de pavor, é fogo de purificação, de pureza. Estas palavras, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas. Quais são as coisas abaladas? Tudo isso aqui é coisa abalada. O Papa é coisa abalada. A igreja é coisa abalada aqui. O sistema é coisa abalada. A turma está presa lá em Cochabamba. Foi Cochabamba? Oruro. Oruro. Vixe, Oruro. Meu Deus, é o lugar mais alto da Bolívia. Sabe que lá é a capital da serpente? Lá se adora a serpente. Vai gente do mundo inteiro adorar a serpente. Não se mata cobra lá. As serpentes andam no meio da cidade. O que o Corinthians foi fazer lá? Agora, aquele fogo que o rapaz jogou, aquilo é sinalizador de navio, que é usado para identificar um navio perdido. Não é para festejar sobre as pessoas. Não é para fazer isso na boate Kiss. Aquele fogo é fogo consumidor. Eu recebi um e-mail mostrando o grupo que tocava lá na Kiss, na boate, com uma caveira atrás e fogo, e fogo, e fogo, e dizendo: ateia fogo, ateia fogo. Esse é o fogo consumidor, é o fogo da morte, é o fogo do inferno. Mas não é o fogo consumidor que purifica, que limpa. Esse é o de Deus, que pela sua palavra, quando eu leio a palavra, o meu coração esbraseia-se ao meditar na palavra de Deus. Aqui nós temos uma palavra de advertência, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. Nós temos que estar seguros naquilo que é eterno e permanente. A minha Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra permanece para sempre. É aqui o inabalável, a rocha dos séculos, o verbo de Deus, a palavra de Deus. Esta é inabalável, estamos seguros nela. E a Bíblia tem que ser vista de Gênesis a Apocalipse, na sua totalidade, nos seus textos e contextos, vendo tudo que a Bíblia diz e não parcialidades, porque Deus da graça é um Deus absolutamente inamovível.
Por isso, recebendo nós um reino inamovível, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor, é fogo purificador. Aqui eu tenho firmes nos alicerces de um reino inabalável. Tudo isso aqui passa. Mas eu tenho um reino inabalável, que ele está baseado numa superior aliança. Nós temos a figura aqui de um homem sentado no relógio do tempo, está escoando o tempo, mas ele lá em cima escreve tranquilamente no seu birô, na sua carteira, ele está lá escrevendo a sua carta. Assim como nós que cremos no Senhor, estamos aqui vendo o tempo esvair-se. Ele está indo, mas nós não estamos fundamentados nessa coisa que passa, mas numa realidade inamovível, inabalável, que é a superior aliança de Jesus Cristo. Baseada em quê? Superiores promessas. Eu posso dizer assim com muita alegria: eu não te deixarei, nunca te abandonarei. Você não precisa ficar preocupado com o dia de amanhã, porque eu estarei sempre com você até o final dos tempos. Você não precisa se preocupar com as lutas, com as dificuldades. Você está sobre uma rocha, onde não é possível terremotos nenhum retirar você, porque não depende de você, depende daquele que nos sustenta. Está firmado em superior sacrifício. Essa superior aliança, baseada em superiores promessas e realizada por um superior sacrifício, faz com que a gente se torne assim inamovível também. Você não se mexa e não tema nenhuma dificuldade, nenhum problema, porque o Deus que fez a promessa, Ele vai cumprir. Ipsis literis todas as coisas. Nós temos uma superior esperança, temos uma ressurreição, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Não tem que ficar apavorado com coisa alguma. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Por quê? Nós vamos agora entrar em questões, em desavenças, em problemas, se nós temos um Deus que sustenta a história. Não há tempestade nem vento que possa mudar o caráter de Deus. Quinto, nós estamos baseados em uma superior ressurreição. Esse corpo, essa carcaça velha. A minha amiga Ângela, quando me viu na sexta-feira, olhou e disse: a sua barbinha está ficando mais branca. Eu dei um tempo para a barba até 2014, porque eu comecei a usá-la em 1994, e quando fizer 20 anos, eu vou tirá-la. Aí ela já prestou o serviço que ela tinha que prestar na minha vida, agora ela é provisória, ela é abalável, ela não é eterna. E esse corpinho que está aqui murchando, eu tive que fazer agora uma cavalgada com os mais jovens de 20 quilômetros, e eu percebi no final que a coisa não era tão fácil assim. E cheguei lá, falando grosso, mas só por fora.
O tempo vai embora, a gente sente que as pernas não são as mesmas, e o corpo depois de 68 anos já faz diferença, mas eu tenho uma superior ressurreição lá na frente, que me torna membro de um reino inabalável, que não há possibilidade de mudança. Mais um pouquinho, temos aqui uma superior, um patrimônio superior e durável. Podemos investir, vou aqui aproveitar, investir em projetos de redenção. A minha Bíblia tem um versículo muito curioso que diz assim: granjeai amigos com as riquezas de origem iníqua, para que quando estas vos faltarem, estes vos recebam nos tabernáculos eternos. É muito curioso esse texto. Granjeai amigos, fazei amigos. Amigo é o último título que Jesus usou para os seus discípulos antes da sua ressurreição. Porque depois da sua ressurreição, ele já não chamou-os mais assim, mas chamou-os de filhos. Mas antes ele chamou os seus discípulos, de servos, e o último que ele usou foi amigos. Eu já não vos chamo mais de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Granjeai amigos com as riquezas de origem iníqua. Todo o dinheiro que você tem no bolso, mesmo que tenha sido ganho honestamente, esse dinheiro é iníquo. Por que ele é iníquo? Porque ele faz parte de um mundo que jaz no maligno, e esse mundo que jaz no maligno jaz na iniquidade. Se não houvesse pecado, ninguém ia viver atrás de dinheiro. Nós íamos comer frutas, nós íamos viver das coisas que Deus deu, sem necessidade de negociar e fazer trocas e barganhas e conchavos. A origem do dinheiro é iníqua. Não estou dizendo que o dinheiro que está no seu bolso, você ganhou iniquamente. Mas as riquezas deste mundo são de origem iníqua. Granjeai amigos com as riquezas de origem iníqua, para que quando estas vos faltarem, quando é que eu não vou precisar mais delas? Na hora que me puserem naquele envelope de madeira, eu não vou precisar mais dele. Não foi à toa que o cara morreu e era de família japonesa, e eles põem dinheiro e foram colocando o dinheiro em cima do caixão ali, eu não sei porquê, mas foram colocando, e chegou um sabido e olhou, contou o dinheiro, fez um cheque, botou no caixão e... Lá ele não vai precisar de trocar cheque, nem você vai precisar de dinheiro. Você não vai ter necessidade nenhuma de riquezas depois da morte, porque você tem um patrimônio superior e durável. Quando é que esses amigos que eu investi na salvação deles, na pregação do Evangelho, para que o Cristo da graça alcance estes pecadores, a quem o Pai tem designado para a salvação, como é que eles vão conhecer sem a pregação do Evangelho? Eu estou respondendo a uma questão daqueles que estão dizendo que nós estamos pregando que não se deve mais pregar o Evangelho. Quem foi que disse isso? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É para pregar o Evangelho. É para investir no Evangelho. E quando eu invisto na salvação de uma pessoa, quando ele chega lá primeiro do que eu, porque eu tenho alguns que foram primeiro. Alguns filhos na fé que já foram. Eles vão chegar lá e vão me receber nos tabernáculos eternos e vão dizer assim: foi através da misericórdia de Deus na sua vida que o Senhor me alcançou. E eu vou ficar muito feliz de saber, porque eu não quero chegar no céu sem frutos. Eu já disse isso a Deus. Se eu chegar lá sem nenhuma vida, minha vida foi inútil. Então dá-me filhos para o teu reino, daqueles a quem tu tens designado para isto. Então, meus irmãos, tem um patrimônio superior.
Eu jogo tudo fora por causa de uma alma, pela necessidade de uma alma, pela vida de uma pessoa que precisa ser alcançada por Deus. E finalmente, a 7ª bênção é que nós temos uma pátria superior. Por que que esse reino é inabalável? Porque uma aliança é superior, é do céu. Porque as promessas são de Deus. Porque o sacrifício é de Cristo. Porque a esperança da ressurreição. Porque nós também seremos ressuscitados com Ele. Porque temos um patrimônio superior, que é uma pátria celestial. E eu não vou ficar rendido por qualquer problema neste mundo. Este mundo é passageiro. Tudo que aqui fica. Mas nós temos aquilo que é inabalável. Vamos para lá? Alá, é inexplicável essa figura da Jerusalém celestial. Os astronautas, os astrofísicos, estão falando a respeito de um bólido, a respeito de uma figura que tem descido vagarosamente, e eles mantêm isso sobre 7 chaves e segredos. Quando começam as estrelas a cair, a Bíblia diz que vão cair as estrelas sobre a terra. São pequenos meteoros na Rússia, mas vai chegar um que vai até o abismo. E vão sair do abismo aqueles que estavam presos e vão sair como gafanhotos, com corpo de escorpião. E depois eu vou contar a história para vocês do escorpião, que a minha esposa foi picada de escorpião. Eu quase morro. Lá no Piauí, sem Fenergan, e eu distante dela, agoniado de espírito, ela me diz assim, eu estava numa outra cidade, que o escorpião picou, e eu saí atrás da cidade, me vende uma injeção de Fenergan para eu levar para ela, para pelo menos aplicar. Se essa mulher tem alergia, mas graças a Deus, Deus botou uma mulher perto de mim que não tem alergia contra escorpião. Mas eu vi a aflição dela durante a noite toda, uma aflição que a Bíblia fala, como os picados de escorpião. Capítulo 9 de Apocalipse fala desse, depois você lê em casa. Como os picados de escorpião. O mundo vai viver numa agonia. Ela tinha uma agonia que ela dizia assim, não passa, não passa, não passa. E a dor não passa, 24 horas doendo e a dor não passa e a agonia não passa. E vai ser assim durante 5 meses sobre a face da terra. Quando essa estrela, Abaddon, cair sobre a terra. E Apolion, e soltar-se os que estão presos no abismo. E o tempo está chegando. A terra cambaleia como bêbada. Mas não é para botar medo em ninguém, não. Nós temos uma cidade celestial, uma morada para aqueles que esperam. Tudo aqui é abalável, mas o reino de Deus é eterno. Eu dou graças a Deus por a imutabilidade da palavra de Deus e pela grandeza do Evangelho. E eu queria que você cantasse com a gente mais, adorando este Deus, que é o Deus de toda graça, o Senhor dos exércitos, Yahvé Sabaoth, que tem o controle de cada realidade nesse universo. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.